imagina que a nossa relação com os nossos pais, aqui, imagina que isso é uma engrenagem, isso aqui é outra. Então, esses dentinhos, um comportamento disfuncional em mim desengatilha um comportamento disfuncional na minha mãe, a gente criou esse padrão. Quando eu altero esses dentinhos da minha engrenagem, porque eu trabalhei em mim, eles não se encaixam mais aqui. Então, esse padrão, ele não continua mais a se desdobrar. Aquilo que resolvemos em nós tem ação sobre nossos pais? Ixi, nas linhas de trauma, várias delas dizem assim, que quando você cura um trauma, você cura 7 gerações para trás e 7 gerações para frente. Porém, essa é a informação básica que dão, nem todo mundo entende da mesma maneira. Ou seja, tem pessoas que acham que vão curar um trauma deles e vão curar a mãe, né? Que está aqui vive sofrendo da depressão. Então, eu vou me curar e eu curo minha mãe. Não, não é isso que acontece, tá? Então, por exemplo, tem pessoas na vivência que falam, eu preciso trazer a minha mãe. Isso é um indicador da síndrome fetoterapeuta. O que é isso? Muito cedo no útero, nós nos conectamos às sombras dos nossos pais não elaboradas, os traumas deles que não foram vistos, tá? Então, às vezes, a gente toma essa decisão, faz pactos inconscientes sobre a mãe, mais a mãe do que o pai, tá? É mais fácil conectar as sombras da mãe, mas a gente também se conecta do pai. Então, a gente cria essa tendência muito cedo, essa coluna, como se eu tenho que resolver o problema ou a vida da minha mãe ou dos meus antepassados, etc., né? Então, quando a gente cura algo em nós, nós curamos, essas são aos nossos pais. Por que que a resposta é longa? Porque isso precisa ser muito entendido. Vamos supor assim, ó, os meus traumas, né, que eu consegui elaborar, muito do que eu consegui atravessar na minha jornada, porque traumas deixam percepções incorretas e incompletas sobre a vida, sobre as pessoas, sobre conexões, né, sobre o mundo. Então, por exemplo, eu estava tão fechado na minha própria solidão, nas minhas próprias sensações de traição que aconteceram, que eu percebi eu, de uma forma incompleta, incorreta, quando minha irmã não completou a jornada junto comigo. Então, eu fui criando várias percepções onde eu não me sentia amado pelos meus pais, só que o amor sempre esteve disponível, entende? Então, na medida que eu fui curando isso, eu fui limpando as minhas lentes pelas quais eu me conectava aos meus pais. Então, eles não foram em nenhuma vivência, eles não fizeram nenhuma sessão de terapia, só que a minha relação com eles mudou. Ok? Por quê? Porque eu mudei. Eu mudei, então, imagina que a nossa relação com os nossos pais, aqui, imagina que isso é uma engrenagem, isso aqui é outra. Então, esses dentinhos, um comportamento disfuncional em mim desengatilha um comportamento disfuncional na minha mãe, a gente criou esse padrão. Quando eu altero esses dentinhos da minha engrenagem, porque eu trabalhei em mim, eles não se encaixam mais aqui. Então, esse padrão, ele não continua mais a se desdobrar, ok? Então, eu curo em mim, eu mudo a minha relação com muitas coisas. Então, o que eu vejo acontecer, eu já mudei muito a relação, por exemplo, com os meus pais, só que eles não fizeram terapia. Agora, eu vou falar que eu curei os meus pais, essa ação, isso também tem ação nos meus pais dessa maneira, porque a minha maneira de me relacionar com eles mudou. Ou seja, quando meu pai falava aquilo, quando minha mãe fala aquilo, aquilo já não tem aquela afetação em mim. Ok? Eu já não me sinto rejeitado, excluído, sozinho, não amado, etc, etc, etc. Pelo contrário, a minha visão se expandiu muito, que às vezes naquela cobrança eu consigo ouvir, perceber e não empurrar da cabeça para baixo, mas sentir de uma forma real o quanto existe de amor e preocupação ali, tá? Então, isso chega até os pais? Sim, dessa maneira. Agora eu falar, eu vou curar minha rejeição, e aquela rejeição, que inclusive eu já acessei em regressões, que a minha mãe sofreu pela mãe dela dentro do útero, aquilo vai ser curado? Óbvio que não. Né? Então, isso é o mundo de Alice no País das Maravilhas. Isso é uma tremenda de uma ilusão e que muitas pessoas têm. Só que isso está ligado à síndrome fetoterapeuta, né? Aqui é o que está nas entrelinhas. Então, olha só que interessante. Mas quando eu curo, quando eu amplio, quando eu me assento com a minha própria rejeição, eu me sento de uma forma diferente com a rejeição do outro. Então, eu posso ter mais compaixão pelo outro. E compaixão é avesso à necessidade que o outro mude. A compaixão é uma aceitação exacerbada com muito carinho.
é um aceitar, é um respeitar de uma forma diferente. Então, isso chega até os meus pais? Sim, dessa maneira. A minha compaixão aumenta e a minha necessidade de que eles mudem diminui. Né? Então, porque eu realmente os aceito na medida que eu vou curando os meus próprios traumas. Então, falar que tem ação sobre os pais, sim, dessa forma. Agora, achar que agora a rejeição da minha mãe, que ela sofreu no útero pela mãe dela, vai se curar, eu curando em mim, olha, isso aí é mundo de Alice, hein?